Nem tudo está acabado. Quando coisas ruins acontecem conosco, logo ficamos tristes e abatidos. Pensamos que o fim de tudo chegou e que nada mais dará certo ou que nada mais vai consertar a situação. E, infelizmente, nós temos o costume de parar de ler o livro no primeiro ou no segundo capítulo. Esquecemos que tudo é uma história, e em histórias existe capítulos, existe vírgulas, existe reviravoltas e existe o ponto final. Mas esse ponto final, quem pode dar, é somente o autor do livro e não quem está lendo. Nossa vida é uma história e o autor é o Senhor, o nosso Deus. Então não fique com o último capítulo que você leu. Você ainda não sabe o fim. Eu quero lhe dizer em alto e bom som, nem tudo está acabado. É sobre isso que Deus vai nos ministrar nesta manhã em nossa devocional. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. E vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, às 6 horas da manhã, todos os dias. Nós estamos juntos, aprendendo da palavra e orando ao Senhor. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: nem tudo está acabado. O texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Jeremias, capítulo 24, os versículos 4 a 7. Diz assim, olha: então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Irmãos e irmãs, o contexto deste capítulo é o início do exílio do povo de Judá. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Só que tudo fazia parte de um plano do Senhor para executar o juízo contra os malfeitores que havia em Israel, e também o Senhor iria separar aqueles que ele queria reformar o seu povo. Deus mostrou isso a Jeremias da seguinte forma: deu a ele uma visão de 2 cestos de figos na porta do templo. Um dos cestos tinha figos muito ruins, outro tinha figos muito bons. Daí o Senhor disse a Jeremias que os figos ruins eram aqueles que ficariam em Israel para serem mortos e sofrerem o castigo de peste, fome e miséria, pois estavam corrompendo toda a palavra de Deus que poderia mudar o coração dos seus filhos. Agora, o cesto de figos bons representava o povo que seria levado da Terra Santa para a Babilônia como cativos, como escravos. A princípio, ser tirado de sua terra e levado para uma terra distante, e ainda mais como escravo, não seria e não é nada agradável. Alguém poderia até pensar que não teria castigo pior, mas o Senhor explicou para Jeremias que, na realidade, ele estava livrando esses filhos da morte que passariam ali em Judá, se caso ali ficassem. Deus estava separando os filhos que ele iria trabalhar em seus corações para eles se arrependerem de seus pecados e assim pudessem voltar para a sua terra e reconstruir a nação em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, financeiramente e principalmente na vida espiritual de adoração e de louvor somente ao Senhor. Então, o que podemos ver é que nem sempre o que estamos vendo de ruim é o final da história. Pode ser que Deus tenha um plano muito mais perfeito do que imaginamos. Pode ser não, com certeza Deus tem um plano melhor. E se analisarmos nossas vidas, nós vamos ter diversos exemplos em nós mesmos.
quantas vezes coisas ruins nos aconteceram que na hora pensamos que seria o nosso fim, mas no final o Senhor agiu e tudo contribuiu para o nosso bem. É verdade, Deus pode agir até mesmo na tormenta. Muitas vezes as tempestades chegam, os ventos nos assolam. Para quê? É para levarem embora aquilo que nós não conseguimos nos desapegar. Às vezes, nos prendemos a tantas besteiras em nossa vida que elas podem atrapalhar os planos e os propósitos de Deus para cada um de nós. No momento da tormenta, no momento da correção, no momento do sofrimento, dificilmente vamos entender todo o processo. Por isso, nessa hora, precisamos ter fé e confiarmos que Deus sempre vai estar no controle de tudo. Quero lhe dizer mais uma vez, nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Deus ainda pode colocar uma vírgula nesta história. Deus pode estar apenas terminando um dos capítulos. Então creia, confie que o livro da sua vida está sendo escrito pelo Senhor e não pelos seus pensamentos, as suas ideias e aquilo que estão fazendo com você. Aliás, ai de nós se assim o fosse, pois não sabemos o que vai nos acontecer nem mesmo daqui a 10 minutos. Então, como teríamos condições de escrever algo da nossa própria história? Claro que vamos fazer o possível para que tudo corra conforme a vontade do Senhor. Aquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. O que estiver às nossas mãos, nós vamos nos empenhar, não é? E por isso, o Senhor deixou princípios e mandamentos para que pudéssemos evitar esses tipos de sofrimento e andarmos conforme a vontade dele, para nos fazer deleitar em todas as suas bênçãos, mas Ele, o Senhor, é o real autor da nossa história de vida. Amém? A história ainda não acabou, nem tudo está acabado. O que está ruim agora pode muito bem mudar do dia para a noite, ou pode ser que ainda demore, mas vai mudar. E no final, nós vamos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, cumprindo todos os seus propósitos para a nossa vida. Amém? Vamos orar e vamos confiar no Senhor. Eu quero pedir a Deus que reforce a sua fé, a nossa fé, para que a gente possa olhar para todos os problemas, lutas e dificuldades que estamos passando e dizermos, nem tudo está acabado, Deus está no controle de tudo. Depois, nós vamos fazer aquele momento de oração e fé que todos os dias fazemos aqui. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da presença do Senhor e queremos dizer, Pai, que nem tudo está acabado. Nós confiamos que o Senhor tem um plano melhor. O teu plano, os teus planos sempre são melhores e nenhum deles pode ser frustrado. Por isso, nos ajude a quebrantar o nosso coração e entendermos que apesar da luta, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar do vazio, da solidão, Deus, o Senhor nunca vai perder o controle. Lá na frente, nós vamos entender muito melhor o capítulo dessa história que estamos passando, Pai. Não nos deixe colocar ponto final aonde o Senhor quer colocar uma vírgula, mas também, Pai, não queremos colocar vírgulas onde o Senhor coloca o ponto final. Então nos ajude a deixarmos, a permitirmos que o Senhor escreva a nossa história, que nós sejamos, ó Pai, comedidos e assim atentos ao que o Senhor tem para as nossas vidas e entendermos que o Senhor, ó Deus, é quem é o autor da nossa história. Assim nós oramos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê paciência, nos dê sabedoria e discernimento para continuarmos vivendo, Pai, de forma grata e íntegra diante da sua presença, buscando as suas bênçãos, honrando os seus princípios, seus valores e seus ensinamentos, porque aí tudo nos irá bem para a glória do teu nome. Jesus, assim nós oramos em teu nome e agora nós vamos colocar diante do Senhor essas tormentas, essas lutas e batalhas que estamos passando, as perseguições, as infâmias, as calúnias, as difamações, as perseguições, tudo nós colocamos
nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, todas as setas que voam de dia, ó Deus, os inimigos que vêm contra nós, meu Pai, sejam todos arruinados, quebrados, falidos em nome de Jesus, Pai. Não aceitamos esses demônios, essas forças do mal, tentando nos tirar a paz, nos tirar a alegria de viver diante do Senhor. Em nome de Jesus, traz amor, traz paciência, traz paz, traz alegria ao coração de cada um de nós, meu Pai. Deus, eu sei que a luta é grande, as lágrimas são muitas, meu Pai, as dores são infinitas no coração do teu filho e da tua filha. Eu faço ideia, porque também já passei e passo por isso, Pai, mas agora, Pai, nós resolvemos confiar no Senhor. Está em tuas mãos as nossas causas. Em nome de Jesus, livra o nosso coração de todos os males, as artimanhas, as setas, as flechas que vêm do inferno para atormentar a nossa mente, o nosso coração, tentando nos desestabilizar, Pai. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo e não tem tempestade, vento que vai derrubar a nossa casa. Estamos firmados no Senhor. Ajuda o meu irmão e a minha irmã, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão, Pai, passando por um processo de cura. Oh Deus, um processo, Senhor, de quebrantamento, de arrependimento, de mudança, de transformação de vida. Não é fácil negarmos-nos a nós mesmos, meu Pai, olharmos para o Senhor, permitirmos o Teu Espírito transformar a nossa vida, mas nós colocamos em Tuas mãos. Abençoe a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, Pai, a nossa vida contigo, o nosso amor ao Senhor seja multiplicado, o nosso amor ao próximo, meu Deus, que nós possamos amar com sinceridade e com verdade diante da Tua presença. Oramos, pedimos ao Senhor que esse dia seja um dia do Senhor preparado para todos nós. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, o nosso socorro. Confiamos nossas vidas, a vida de nossas famílias em Tuas mãos. Proteja-nos por detrás e por diante e livra-nos de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus nesta manhã. Amém. Irmãos e irmãs, Deus seja engrandecido e louvado todos os dias. É isso que nós fazemos aqui. Talvez você seja novo no nosso canal, então se inscreve aí no canal do YouTube, segue a gente lá também no Facebook, no Instagram, tem todas as redes sociais, está aparecendo aí no vídeo agora, que você possa nos ajudar a divulgar a bendita e santa palavra do Senhor, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.